Olá pessoal, sou o Pai Marcos de Ogum do terreiro de Umbanda Caboclo Girassol e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a Umbanda. Essa que é uma religião 100% brasileira. A Umbanda surgiu no ano de 1908, portanto há mais de 100 anos, e é uma religião espiritualista, é uma religião brasileira, como eu já falei, que agrega fatores, agrega ritualísticas de muitas outras religiões, como a religião católica, a religião protestante, o hinduísmo, as religiões indígenas, enfim, uma gama muito grande de religiões que são incorporadas dentro da ritualística da Umbanda. A Umbanda surgiu lá no ano de 1908, como eu falei, e foi anunciada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, em Niterói, no Rio de Janeiro, ele incorporado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que veio anunciar a nova religião. A Umbanda, segundo as palavras do próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o guia espiritual que anunciou a Umbanda nada mais é do que a manifestação do Espírito para a prática da caridade, certo? Então, essa religião, ela surgiu de uma necessidade que o médium sentiu naquela época de falar de uma forma mais direta com as pessoas mais humildes, de usar uma língua mais apropriada, mais próxima das pessoas mais humildes, Naquela época, o espiritismo, o kardecismo, do Allan Kardec, era muito desenvolvido na região, haviam muitos centros para esse culto, mas se sentia que era uma coisa meio elitizada, não tinha muito acesso às pessoas de uma classe mais baixa, digamos assim. E por isso, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, a espiritualidade resolveu anunciar a Umbanda, que seria a religião que viria a falar a língua dos humildes. Assim surgiu a Umbanda lá no ano de 1908. Continuando a nossa breve conversa sobre a religião de Umbanda, a Umbanda é uma religião espiritualista, ela não é o espiritismo. O espiritismo é aquela doutrina que foi codificada por Allan Kardec. A Umbanda é uma religião espiritualista porque ela crê e ela trabalha através dos espíritos, mas não com a codificação do kardecismo. A Umbanda reúne elementos de diversas outras religiões, também do catolicismo, também do protestantismo, do evangélico, das religiões indígenas, enfim, uma gama muito grande, ela é uma religião muito pluralista. Mas apesar disso, ao contrário do que se propaga por aí de forma errônea, a Umbanda não é uma religião que cultua diversos deuses. Não, a Umbanda é uma religião monoteísta. Ela cultua um único Deus, que é o mesmo Deus que a religião católica cultua, que os evangélicos cultuam, enfim, que os protestantes cultuam. E cultua um único Deus, Deus Criador, que é cultuado pela Umbanda também. Os orixás, que a Umbanda trouxe, essa nomenclatura, digamos assim, do candomblé, não são divindades, não são deuses cultuados pelos umbandistas. Os orixás representam nada mais, nada menos do que as qualidades de um único Deus. Deus, o Supremo, ele é amor, ele é justiça, ele é fartura, ele é conhecimento, ele é tudo isso. E cada um dos orixás representa uma dessas qualidades do Deus Criador. Por exemplo, nós temos no orixá Xangô o representante da justiça, seria a manifestação de Deus na área da justiça, a representação de Xangô. Oxóssi é o representante da natureza, do conhecimento, da fartura. São as qualidades de Deus representadas através do orixá Oxóssi. Não que sejam vários deuses cultuados dentro da religião. A religião cultua um único Deus. Os orixás são, como eu falei, representações das qualidades desse Deus Supremo, desse Deus único. Assim como
a vinda dos orixás, né, desse culto aos orixás, que foi do candomblé, também a representação de muitos santos católicos da Umbanda. Existe um sincretismo religioso dentro da Umbanda. Isso advém já da época da escravatura, porque os negros, né, tinham, quando vieram escravizados ao Brasil, eles tinham as suas crenças, eles tinham a sua religião lá na África, que cultuava esses orixás de uma forma diferente, que nós cultuamos dentro da Umbanda, mas cultuavam esses orixás. E quando vieram ao Brasil, em cativeiro, eles eram proibidos de cultuar a sua religião. Eles eram forçados a cultuar a religião católica, que era a religião dos senhores de engenho, dos senhores de escravo, que eram proprietários, né, digamos, desses escravos. Então, eles pegaram os santos católicos e colocaram as mesmas características que o santo apresentava com o orixá que eles cultuavam na África. Por isso, hoje tem esse sincretismo religioso com a religião católica, por exemplo, de o orixá Oxóssi ser cultuado como São Sebastião, né? O orixá Ogum ser cultuado como São Jorge, e assim por diante. Era uma maneira que os escravos encontraram de continuar fazendo o seu culto sem ofender os seus senhores escravos e sofrer consequências por causa disso, né? A Umbanda, ao contrário do Espiritismo, que tem uma codificação feita por Allan Kardec, ela não é uma religião codificada. Então, ela tem 3 pilares de sustentação, que são caboclos, crianças, os chamados herês, né? E os pretos velhos, que representam os espíritos dos escravos que viveram em cativeiro. São esses 3 pilares que dão sustentação a toda a religião. Mas, em cada casa de Umbanda que você for participar do culto, existem algumas diferenças, né? A religião é uma religião livre, ela é direcionada pelos espíritos que dirigem aquela casa. Não existe uma obrigatoriedade de ser igualzinho o ritual em todas as casas. O objetivo sempre é o mesmo, o objetivo de praticar o bem sem olhar a quem, de praticar realmente a caridade. Esse é o objetivo de todas as casas de Umbanda. Você vai ter algumas diferenças do ritual de uma casa para outra, na maneira de cultuar, mas o objetivo final sempre é o mesmo, que é o objetivo de fazer o bem para as pessoas. Ao contrário do que se propaga erroneamente por aí, que a religião trabalha com macumba, que faz mal às pessoas, né? O mal não passa nem perto, pelo contrário, a Umbanda é uma religião que também combate as coisas ruins, que combate as coisas que não são corretas e que procura trazer sempre uma boa palavra, que procura trazer sempre um bom ensinamento para que as pessoas andem sempre no bom caminho. E da mesma forma, a Umbanda faz um trabalho social também muito grande, aonde ela está instalada, em todos os terreiros de Umbanda, você vai encontrar um trabalho social bastante solidificado, que atende muito a comunidade do seu entorno e a comunidade carente de uma forma geral. Então, essa pecha que existe na Umbanda, que é um culto que cultua o demônio, que cultua coisas nesse sentido, isso é simplesmente uma crendice popular, uma lenda popular, né? Dentro de um terreiro de Umbanda se cultua Deus, se cultua a religião, se cultua essa religação do ser humano com o mundo espiritual, com o mundo supremo, certo? Então, quando vocês ouvirem dizer que aquele lá é macumbeiro, faz coisa ruim, não é nada disso. Procure conhecer, procure visitar um terreiro de Umbanda, conhecer o trabalho que é feito dentro desses centros, e você vai ver que realmente não é nada disso do que se fala por aí afora, e as pessoas têm essa mania de julgar sem conhecer. Conheça a Umbanda e você verá que não é nada disso que você ouve falar a boca miúda por aí, certo? Você é nosso convidado, o dia que quiser, venha ao terreiro de Umbanda Caboclo Girassol e sinta a energia dos bons guias e